Juízes. Juízes, capítulo 19. Aconteceu também naqueles dias em que não havia rei em Israel, que houve um homem levita que, peregrinando aos lados da montanha de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Porém, a sua concubina adulterou contra ele, e deixando-o, foi para a casa de seu pai em Belém de Judá, e esteve ali alguns dias, a saber, 4 meses. E seu marido se levantou e foi atrás dela, para lhe falar conforme ao seu coração, e para tornar a trazê-la. E o seu moço e um par de jumentos iam com ele, e ela o levou à casa de seu pai. E vendo-o, o pai da moça, alegrou-se ao encontrar-se com ele. E seu sogro, o pai da moça, o deteve, e ficou com ele 3 dias, e comeram e beberam, e passaram ali a noite. E sucedeu que ao 4º dia, pela manhã de madrugada, ele levantou-se para partir. Então o pai da moça disse a seu genro: fortalece o teu coração com um bocado de pão, e depois partireis. Assentaram-se, pois, e comeram ambos juntos e beberam. E disse o pai da moça ao homem: peço-te que ainda esta noite queiras passá-la aqui, e alegre-se o teu coração. Porém o homem levantou-se para partir, mas seu sogro o constrangeu a tornar a passar ali a noite. E madrugando ao 5º dia pela manhã para partir, disse o pai da moça: ora, conforta o teu coração. E detiveram-se até já declinar o dia, e ambos juntos comeram. Então o homem levantou-se para partir, ele e a sua concubina e o seu moço. E disse-lhe seu sogro, o pai da moça: eis que já o dia declina, e a tarde já vem chegando. Peço-te que aqui passes a noite. Eis que o dia já vai acabando. Passa aqui a noite, e que o teu coração se alegre. E amanhã de madrugada, levanta-te a caminhar, e irás para a tua tenda. Porém o homem não quis ali passar a noite, mas levantou-se e partiu, e chegou até defronte de Jebus, que é Jerusalém, e com ele o par de jumentos albardados, como também a sua concubina. Estando, pois, já perto de Jebus, e tendo-se já declinado muito o dia, disse o moço a seu senhor: vamos agora, e retiremo-nos a esta cidade dos Jebuseus, e passemos ali a noite. Porém disse-lhe seu senhor: não nos retiraremos a nenhuma cidade estranha, que não seja dos filhos de Israel, mas iremos até Gibeá. Disse mais a seu moço: vamos, e cheguemos a um daqueles lugares, e passemos a noite em Gibeá ou em Ramá. Passaram, pois, adiante e caminharam, e o sol se lhes pôs junto a Gibeá, que é cidade de Benjamim. E retiraram-se para lá, para passarem a noite em Gibeá. E entrando ele, assentou-se na praça da cidade, porque não houve quem os recolhesse em casa para ali passarem a noite. E eis que um velho homem vinha à tarde do seu trabalho do campo, e era este homem da montanha de Efraim, mas peregrinava em Gibeá. Eram, porém, os homens deste lugar filhos de Benjamim. Levantando ele, pois, os olhos, viu a este viajante na praça da cidade, e disse o ancião: para onde vais e de onde vens? E ele lhe disse: viajamos de Belém de Judá até aos lados da montanha de Efraim, de onde sou. Porquanto fui a Belém de Judá, porém agora vou à casa do Senhor. E ninguém há que me recolha em casa. Todavia, temos palha e pasto para os nossos jumentos, e também pão e vinho há para mim, e para a tua serva, e para o moço que vem com os teus servos. De coisa nenhuma há falta. Então disse o ancião: paz seja contigo. Tudo quanto te faltar, fique ao meu cargo. Tão somente não passes a noite na praça. E levou-o à sua casa, e deu pasto aos jumentos. E lavando-se os pés, comeram e beberam. Estando eles alegrando seu coração, eis que os homens daquela cidade, homens que eram filhos de Belial,
cercaram a casa, batendo à porta, e falaram ao ancião senhor da casa, dizendo: Tira para fora o homem que entrou em tua casa, para que o conheçamos. E o homem, dono da casa, saiu a eles e disse-lhes: Não, irmãos meus, ora, não façais semelhante mal. Já que este homem entrou em minha casa, não façais tal loucura. Eis que a minha filha virgem e a concubina dele vô-las tirarei fora. Humilhai-as a elas e fazei delas o que parecer bem aos vossos olhos. Porém a este homem não façais essa loucura. Porém aqueles homens não o quiseram ouvir. Então aquele homem pegou da sua concubina e lhe atirou para fora. E eles a conheceram e abusaram dela toda a noite até pela manhã, e subindo a alva, a deixaram. E ao romper da manhã, veio a mulher e caiu à porta da casa daquele homem, onde estava seu senhor, e ficou ali até que se fez claro. E levantando-se seu senhor pela manhã, e abrindo as portas da casa, e saindo a seguir o seu caminho, eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa, com as mãos sobre o limiar. E ele lhe disse: Levanta-te e vamo-nos. Porém ela não respondeu. Então, levantando-se o homem, a pôs sobre o jumento, e foi para o seu lugar. Chegando, pois, à sua casa, tomou um cutelo, e pegou na sua concubina, e a despedaçou com os seus ossos em 12 partes, e enviou-as por todos os termos de Israel. E sucedeu que cada um que via aquilo dizia: Nunca tal se fez, nem se viu, desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até ao dia de hoje. Ponderai isto, considerai e falai. Atos. Capítulo 23. E pondo Paulo os olhos no conselho, disse: Homens e irmãos, até ao dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele que o ferissem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá a parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir? E os que ali estavam disseram: Injurias o sumo sacerdote de Deus? E Paulo disse: Não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito: Não dirás mal do príncipe do teu povo. E Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho: Homens e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança e ressurreição dos mortos, sou julgado. E havendo dito isto, houve dissensão entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu, porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito. Mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. E originou-se um grande clamor. E levantando-se os escribas da parte dos fariseus, contendiam dizendo: Nenhum mal achamos neste homem. E se algum espírito ou anjo lhe falou, não lutemos contra Deus. E havendo grande dissensão, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a soldadesca para que o tirassem do meio deles e o levassem para a fortaleza. E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. E quando já era dia, alguns dos judeus fizeram uma conspiração e juraram, dizendo que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem a Paulo. E eram mais de 40 os que fizeram esta conjuração. E estes foram ter com os principais dos sacerdotes e anciãos e disseram: Conjuramo-nos sob pena de maldição, a nada provarmos, até que matemos a Paulo. Agora, pois, vós com o conselho, rogai ao tribuno
que vô-lo traga amanhã, como que querendo saber mais alguma coisa de seus negócios. E antes que chegue, estaremos prontos para o matar. E o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido acerca desta cilada, foi e entrou na fortaleza e o anunciou a Paulo. E Paulo, chamando a si um dos centuriões, disse: Leva este jovem ao tribuno, porque tem alguma coisa que lhe comunicar. Tomando-o ele, pois, o levou ao tribuno e disse: O preso Paulo, chamando-me a si, rogou-me que trouxesse este jovem, que tem alguma coisa para dizer-te. E o tribuno, tomando-o pela mão e pondo-se à parte, perguntou-lhe em particular: Que tens que me contar? E disse ele: Os judeus se concertaram rogar-te que amanhã leves Paulo ao conselho, como que tendo de inquirir dele mais alguma coisa ao certo. Mas tu não os creiais, porque mais de 40 homens de entre eles lhe andam armando ciladas, os quais se obrigaram, sob pena de maldição, a não comer nem beber, até que o tenham morto. E já estão apercebidos esperando de ti promessa. Então o tribuno despediu o jovem, mandando-lhe que a ninguém dissesse que lhe havia contado aquilo. E chamando 2 centuriões, lhes disse: Aprontai para as 3 horas da noite 200 soldados e 70 de cavalaria e 200 arqueiros para irem até Cesareia. E aparelhai cavalgaduras para que, pondo nelas a Paulo, o levem salvo ao presidente Félix. E escreveu uma carta que continha isto: Cláudio Lísias a Félix, potentíssimo presidente, saúde. Esse homem foi preso pelos judeus, e estando já a ponto de ser morto por eles, sobrevim eu com a soldadesca e o livrei, informado de que era romano. E querendo saber a causa por que o acusavam, o levei ao seu conselho. E achei que o acusavam de algumas questões da sua lei, mas que nenhum crime havia nele digno de morte ou de prisão. E sendo-me notificado que os judeus haviam de armar ciladas a esse homem, logo te enviei, mandando também aos acusadores que perante ti digam o que tiverem contra ele. Passa bem. Tomando, pois, os soldados a Paulo como lhe fora mandado, o trouxeram de noite a Antipátride. E no dia seguinte, deixando aos de cavalo irem com ele, tornaram à fortaleza, os quais, logo que chegaram a Cesareia e entregaram a carta ao presidente, lhe apresentaram Paulo. E o presidente, lhe da carta, perguntou de que província era, e sabendo que era da Cilícia, disse: Ouvir-te-ei quando também aqui vierem os teus acusadores. E mandou que o guardassem no pretório de Herodes. Jeremias. Capítulo 33. E veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: Assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto para o estabelecer. O Senhor é o seu nome. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das casas desta cidade e das casas dos reis de Judá, que foram derrubadas com os arietes e a espada. Eles entraram a pelejar contra os caldeus, mas isto é para os encher de cadáveres de homens, que feri na minha ira e no meu furor, porquanto escondi o meu rosto desta cidade, por causa de toda a sua maldade. Eis que eu trarei a ela saúde e cura, e o sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. E removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei como ao princípio. E os purificarei de toda a sua maldade com que pecaram contra mim. E perdoarei todas as suas maldades com que pecaram e transgrediram contra mim. E este lugar me servirá de nome, de gozo, de louvor e de glória entre todas as nações da terra, que ouvirem todo o bem que eu lhe faço.
e espantar-se-ão, e perturbar-se-ão por causa de todo o bem, e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Assim diz o Senhor: neste lugar de que vós dizeis que está desolado e sem homem, sem animal nas cidades de Judá, e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, sem homem, sem morador, sem animal, ainda se ouvirá a voz de gozo, e a voz de alegria, a voz do esposo, e a voz da esposa, e a voz dos que dizem: louvai ao Senhor dos exércitos, porque bom é o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre, dos que trazem ofertas de ação de graças à casa do Senhor. Pois farei voltar os cativos da terra, como ao princípio, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: ainda neste lugar que está deserto, sem homem, sem animal, e em todas as suas cidades, haverá uma morada de pastores que façam repousar aos seus rebanhos. Nas cidades das montanhas, nas cidades das planícies, e nas cidades do sul, e na terra de Benjamim, e nos contornos de Jerusalém, e nas cidades de Judá, ainda passarão os rebanhos pelas mãos dos contadores, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que falei à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo, farei brotar a Davi um renovo de justiça, e ele fará juízo e justiça na terra. Naqueles dias, Judá será salvo, e Jerusalém habitará seguramente. E este é o nome com o qual Deus a chamará: o Senhor é a nossa justiça. Porque assim diz o Senhor: nunca faltará a Davi homem que se assente sobre o trono da casa de Israel, nem aos sacerdotes levíticos faltará homem diante de mim, que ofereça holocausto, queime oferta de alimentos e faça sacrifício todos os dias. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor: se puderdes invalidar a minha aliança com o dia, e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja dia e noite a seu tempo, também se poderá invalidar a minha aliança com Davi meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também com os levitas sacerdotes meus ministros. Como não se pode contar o exército dos céus, nem medir-se a areia do mar, assim multiplicarei a descendência de Davi meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. E veio ainda a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: porventura não tens visto o que este povo está dizendo? As 2 gerações que o Senhor escolheu, agora as rejeitou? Assim desprezam o meu povo, como se não fora mais uma nação diante deles. Assim diz o Senhor: se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer, e eu não puser as ordenanças dos céus e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi meu servo, para que não tome da sua descendência os que dominem sobre a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, porque removerei o seu cativeiro e apiedar-me-ei deles. Salmos. Salmos, capítulo 3. Salmo de Davi, quando fugiu de diante da face de Absalão seu filho. Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários! São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Selá. Porém tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória, e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, e ouviu-me desde o seu santo monte. Selá. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Não temerei 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos,
Quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Selá. Salmos, capítulo 4. Salmo de Davi para o músico mor, sobre Neginote. Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Selá. Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Selá. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram o trigo e o vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. O que você conheceu de Deus em sua leitura de hoje?